Muito bem, sua TVCA que já está de volta hoje para continuar refletindo no momento tão especial que é a obra Nosso Lar. Em breve, Sidney Fernandes e Ailton Paiva estarão lançando De Volta ao Nosso Lar. E por isso nós estamos aqui refletindo, conhecendo, discutindo essas questões tão importantes com Renato Leandro de Oliveira. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Reginaldo. Sidney Fernandes, obrigado também pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de podermos trocar algumas ideias em torno dessa grande obra de André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é o Nosso Lar. Só para que a gente comece a contextualizar e entender um pouquinho o que vem por aí, Sidney, para que a gente, para que nós pudéssemos estar discutindo isso, algo aconteceu antes e está acontecendo. O que vem por aí dessa obra que você e o Ailton Paiva estão aí trabalhando? Na verdade, eu e o Renato Leandro, da SEAC Editora, discutimos da necessidade de termos uma obra que trocasse em miúdos a obra Nosso Lar. Porque geralmente as pessoas recomendam a obra Nosso Lar logo no início, mesmo para os neófitos, pessoas não muito assim, versadas em doutrina espírita. E o próprio André Luiz não a recomenda. Diz que é uma obra que precisa ser lida e analisada com muita calma. Aliás, a propósito, a gente costuma mais recomendar a última obra da série, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Recomendamos sempre o E a Vida Continua, que inclusive temos um filme a respeito. Mas o Nosso Lar, a cada leitura, nos traz novas reflexões. Daí, Ailton Paiva tinha uma ideia muito antiga de escrever uma obra que pudesse trocar em miúdos, tornar mais acessível a obra de André Luiz. E o nosso objetivo, não sei se alcançamos, é este. Eu e Ailton Paiva passamos a analisar alguns pontos da obra Nosso Lar para as pessoas que ainda não têm condição de um estudo mais aprofundado, enfim, tornar um pouco mais fácil a obra de André Luiz. Perfeitamente. E na questão anterior, no programa anterior, nós discutimos aí também a orientação, né, da mãe de André Luiz, né, o que ela havia lhe passado, né, para que a gente possa dar sequência. Eu quero saber de vocês, tanto o Renato quanto o Sidney, o que a sua mãe, né, a mãe de André Luiz, lhe confidenciou acerca de seu pai, também desencarnado, né? Nós já comentamos algumas questões aqui em relação a isso. Queria que você falasse, Renato, também, e você comentasse, Sidney. Em relação a isso, a mãe de André Luiz, ela foi em contato com o André Luiz. André Luiz perguntou a respeito de seu pai. A mãe de André Luiz disse que ele estava ainda em uma região sombria, né? E André Luiz então questionou, mas por que meu pai está nessa condição, né? E ela disse assim, olha, seu pai está na condição intrinsecamente a qual ele sempre viveu na Terra como encarnado. Então essa palavra intrinsecamente, qual o significado? Ela quis dizer que o pai de André Luiz, diferentemente da aparência na qual ele convivia em sociedade, possuía nas suas vibrações, na sua estrutura vibracional em torno de si, pensamentos, energias em relação às outras pessoas do seu convívio. Como que eu poderia ilustrar? É quase como se ele já vivesse no umbral enquanto estava encarnado, né? As pessoas não tomem ao pé da letra, mas sim, muitos aqui já vivem no umbral. Né? Só para simplificar. Por quê? Porque quando você está no plano espiritual, na verdade são como ondas de rádio. A sua faixa vibratória, ela vai se ligar à faixa vibratória de outros seres. Quando a gente está no mundo aqui encarnado, muitas vezes nós vibramos e pensamos em relação aos outros vibrações negativas, vibrações ruins. E aí nós criamos o nosso pequeno umbral, como nós também podemos criar o nosso pequeno nosso lar, porque tudo é energia. Então, quando você emite vibrações positivas para outras pessoas, quando você pensa positivamente em relação a outras pessoas, você está criando um campo vibracional em torno de si, ou seja, você está criando o seu nosso lar. Quando você emite vibrações negativas, quando você pensa em outras pessoas de um jeito negativo, emite vibrações, você está criando o seu umbral. Então, na verdade, as pessoas acham que vão para o umbral ou outras regiões depois que desencarnam, mas na verdade, cada um carrega o seu pequeno mundo espiritual todos os dias. A gente constrói o nosso umbral, podemos dizer assim? Nós construímos, e o umbral nada mais é do que
você ter o agrupamento de pessoas com essa faixa vibratória que convivem. Então, muitas vezes, aqui, a gente tem que prestar atenção no nosso campo vibracional. Como eu me relaciono com as pessoas. Quando nós fazemos uma prece, por exemplo, que é a questão oposta, nós emitimos boas vibrações para nós ou para as outras pessoas. Quando nós emitimos pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, aquele sentimento ruim, nós estamos vibrando no entorno. E aí nós estamos criando o nosso pequeno umbral. Então ela disse que o pai de André Luiz vivia intrinsecamente como vivia aqui. Ou seja, a sua onda de rádio, uma vibração muito baixa. O que acontece no plano espiritual? Não há aparência para você esconder isso. Então, na verdade, ele se agrupou àquele campo vibracional, na qual ele sempre viveu aqui. Sidney? Renato foi muito feliz, eu vou ser breve, só ser um pouco mais específico, porque a análise, vamos dizer, filosófica ele já fez. Lembrando que ele vivia como a maioria dos homens viviam. Ele possuía 2 amantes, fez muitas promessas a elas. Quando desencarnou, elas passaram a cobrá-lo em relação a essas promessas, e ele ficou enredado nas suas mentiras, nas suas falsidades. Resultado, criou realmente um ambiente propício que era muito parecido com o que ele vivia na Terra, mas só que as pessoas não percebiam. Ele usava da sua posição, da sua situação, para manter um status quo que para a sociedade era assim, havia uma certa permissividade por causa da, vamos dizer assim, do trato masculino, né? Alguns privilégios que nós homens tínhamos nessa época. E agora ele está só colhendo aquilo que ele semeou. Você está nos acompanhando aqui pela sua TV SEAC, nós estamos conversando sobre a obra Nosso Lar de André Luiz, né? Esse importante momento de reflexão, de entendermos um pouco mais, que em breve virá também uma nova obra para você poder refletir aí de volta ao nosso lar, de Sidney Fernandes e Ailton Paiva. Nós vamos para um rápido apoio, nós voltamos porque tem mais questões para discutirmos no dia de hoje. Voltamos já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. E a sua TV SEAC já está de volta com Sidney Fernandes, Renato Leandro de Oliveira, da editora SEAC. Nós estamos discutindo aqui as questões, né, lembrando, refletindo possíveis momentos aqui sobre a obra Nosso Lar de André Luiz. Pergunta passada, nós falamos aqui também da relação, né, da mãe de André Luiz com ele, as suas informações, e essa eu quero que o Sidney me comente. O que era a Casa de Lísias, né, e como nós podemos descrevê-la também para a gente entender melhor, Sidney? As pessoas se assustaram muito quando Chico Xavier começou a descrever o plano espiritual. Aliás, o próprio Chico se assustou, para que ele se convencesse de que não estava sendo objeto de um embuste qualquer. Emmanuel fez com que ele fosse para o nosso lar durante a psicografia dessa obra extraordinária. Então, se o próprio Chico estranhou,
imaginemos nós. E ele descreveu a espiritualidade da maneira mais simples possível. Eu posso lhes assegurar que essa descrição ainda é pobre, porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Temos que lembrar também que o nosso lar está muito próximo da terra e ele guarda, assim, coisas muito relacionadas com a terra. Aliás, é ao contrário, né? Nós aqui na terra, que somos uma cópia imperfeita do que é o nosso lar. E há algumas coisas que foram estranhadas, agora a gente percebe que existem, estão aqui conosco na terra. A terra é simplesmente um reflexo do que está lá. Então, há muita coisa ainda para se aprender. Outras obras que eu estou lendo começam a mostrar que o desdobramento, o que acontece, a situação lá da espiritualidade ultrapassa a essas descrições que André Luiz fez. Mas especificamente da casa de Lísias, era uma casa normal, modesta, com alguns móveis, com algumas situações assim muito parecidas com a da terra, mas na verdade aí a gente ficou sabendo depois que aqui que reflete lá, e não ao contrário, porque nós estamos encarnados e acabamos invertendo as coisas. Para a gente entender melhor, quem está nos acompanhando talvez não saiba quem é Lísias, queria que vocês colocassem, que é importante nós entender. Isso. Lísias foi um dos espíritos que, ao lado de Clarencio, quando André Luiz morreu, foi para a espiritualidade e permaneceu numa situação assim. André Luiz também passou pela mesma situação que nós descrevemos no bloco anterior, do seu pai. Ele estava crente que estava abafando, fazendo as coisas que todos os homens faziam, mas que não estavam condizentes com um comportamento ligado às leis divinas. Coisas assim que até hoje ainda acontecem, mas hoje as pessoas estranham mais. E naquela época eram normais. Quando ele desencarnou, foi para a espiritualidade, perturbado, revoltado, querendo impor a sua condição de médico, de cientista que era aqui na Terra, ele permaneceu nessa região umbralina e, como bem disse o Renato, não é um local determinado. Simplesmente ele estava emitindo vibrações de ódio, vibrações de inconformação, de rebeldia, que fez com que ele se ligasse, se juntasse a agrupamentos e circunstâncias que parecia assim um pântano, florestas, coisas muito desagradáveis. Permaneceu lá por 8 anos, até que ele se rendeu como um filho pródigo que quisesse retornar ao pai, ajoelhou-se e orou. Foi neste momento que Clarencio, o ministro Clarencio, que estava acompanhando o André Luiz desde o seu desencarne por solicitação de sua mãe, que já se encontrava em planos superiores, Clarencio, nesse momento, foi visto por André Luiz. Não é que ele não estava ali, mas como disse Renato, a faixa vibratória dele estava muito baixa e ele era visto, mas não via Clarencio, não poderia ver sua mãe, e estava numa faixa muito baixa. Quando ele começa a orar, começa a pedir ajuda a Deus, reconhece a sua inferioridade, a sua arrogância, o seu orgulho, ele vê Clarencio, que está acompanhado de Lísias. E aí, Clarencio o examina, nossa, que situação difícil que esse rapaz está. Ele precisa, com urgência, ser transportado para o nosso lar. E na descrição de André Luiz, ele é transportado assim como se fosse com uma maca. Provavelmente não é maca. Sim. Deve ser algum veículo lá que a gente nem tem ideia de como é que é. Mas, para transferir para a gente a ideia, como é que você vai dizer para um cego como é a cor branca? Um cego de nascença. Você não tem elemento de referência. Lá também não há elementos de referência para nos dizer. Então ele fala, botaria ele numa maca. Provavelmente não é isso, mas que seja, vai. Lísias e outros ajudantes transportaram André Luiz para o nosso lar. Aí ele foi para um hospital, depois ele tomou uma sopa, e daí começou a
reconhecer, porque, diga-se de passagem, André Luiz deve ter passado pelo nosso lar ou outras cidades espirituais muitas vezes anteriores. Perfeito. Ele estava recordando, estava revendo esses locais. Mas para ele tudo era novidade. Lísias era esse enfermeiro dedicado que passou a acompanhá-lo. Pois bem, quando o André está melhor, ele recebe a possibilidade de tornar-se um observador, não trabalho não está disponível ainda, mas um observador para adentrar nas câmaras de retificação, ele não tem onde morar. Lísias amavelmente oferece a sua casa para ele. E olha só, ele encontra Dona Laura, um espírito belíssimo, superior, culto, que o adota como se fosse seu filho. E aí, a descrição que é feita do lar de Dona Laura, a alimentação que ele tem, as conversas, as orações, um ambiente muito agradável. E a Dona Laura torna-se, inclusive, mais do que uma confidente, uma mãe mesmo, orientando o André do que, como ele deve caminhar lá, dar os primeiros passos em nosso lar. Enfim, é um momento muito agradável da obra Nosso Lar de André Luiz. Como o Sidney já tocou na questão Dona Laura, né, eu vou perguntar para o Renato aqui, o que poderíamos falar da neta de Dona Laura e sua inquietação em relação ao noivo que deixara na terra, né? Então já falamos de Dona Laura, vamos Sim. associar a isso. Esse é um caso específico, né, que pode ilustrar não só a questão da neta dela, como a questão de todos nós quando partimos para o plano espiritual. No caso específico, essa moça, ela estava noiva, né? E ela adoeceu e veio a falecer, a desencarnar. Mas assim que chegou no plano espiritual, a primeira coisa que ela queria era voltar ao convívio do noivo e seguir a vida em frente. Poxa, eu abandonei meu noivo e tal. Essa questão é uma questão que todos nós, quando desencarnamos, às vezes desencarnamos jovens. Muitas vezes você tem situações como essa. Muitos jovens, né? Exatamente. É como se o tempo já tinha decorrido para cada um e a pessoa volta ao plano espiritual. E ela ficou realmente em desequilíbrio e ela foi alertada do seguinte modo. As nossas relações afetivas, se elas forem verdadeiras, se elas forem fundamentadas no amor desinteressado, na afinidade, ou seja, se o encontro foi de almas afins, não será o desencarne que a afastará. Então, o que acontece muitas vezes? Ela foi informada, né, de que o noivo provavelmente encontraria uma outra pessoa, se casaria novamente, né? E ela não aceitou isso. Ela falou, mas como pode isso? Né? E aí a questão é, as relações afetivas no plano da matéria, muitas vezes não são motivadas pela afinidade. O Sidney até estava comentando, né, Sidney, a respeito disso. Sim. E no plano espiritual isso não acontece. Então, existem essa diferença, Renato, de nós estamos entendendo uma relação aqui, uma relação lá, com essas afetividades também? As almas afins, elas sempre estarão energeticamente ligadas a nós, né? Quando há o interesse na relação que não é o da afinidade, após o desencarne, essa relação se desfaz naturalmente. Mas aí existe, Sidney, esse momento, né, por exemplo, a gente percebe aqui, como o Renato colocou, né, que ela estava preocupada ainda como se estivesse na Terra, né, porque, olha, ele vai ter uma outra relação, ele vai ter um outro casamento, aquela afinidade, aquele amor é o mesmo que quando ela estava aqui encarnada. Então, mas né? é o que mais acontece. Quando nós desencarnamos, a gente quer dar continuidade às relações como são aqui na Terra. E lá é diferente. Como o Renato bem ressaltou, ali não tem mais faz de conta, cai o véu da mentira, da aparência. Nós estamos ali como efetivamente somos. E só para encerrar, vocês percebem agora por que André Luiz demorou tanto para ter a oportunidade de voltar a rever a sua família na Terra? Por quê? Porque nós temos que, lá na espiritualidade, fazer uma reflexão e nos prepararmos, nos reequilibrarmos para ter condições de entender a continuidade das relações da nossa parentela,
que às vezes não está ligada a nós com laços muito fortes de afinidade. E aí então o que acontece? Essa moça não teria condição de saber, de acompanhar o seu noivo, porque ele ia tocar a sua vida aqui na terra, não era a sua alma, vamos dizer assim, afim, e ela achava que estava vibrando em termos terráqueos. Ela teria que botar a bola para frente e seguir com a sua vida espiritual, e ela insistia em tratar de assuntos ligados à terra, que naquele momento não eram adequados para o estado em que ela se encontrava. Perfeitamente. Depois eu quero no próximo bloco perguntar tanto para o Renato quanto para o Sidney, né? A gente fala muito de amor, de relações, com essa relação de afinidades, né? Eu quero perguntar, porque a gente possa comentar um pouquinho, né, com essa relação do amor e o alimento das almas no mundo espiritual. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Já estamos de volta aqui na sua TVCA, que você comentando, participando conosco ativamente, né, deste momento de reflexão sobre a obra de André Luiz, O Nosso Lar, com o Renato Leandro de Oliveira e com o Sidney Fernandes. Né? Eu disse ao término do bloco anterior, né, de que nós falaríamos agora sobre amor, sobre essa questão tão importante, como explicar no mundo espiritual o amor e o alimento das almas. Tanto o Renato quanto o Sidney, eu gostaria do comentário de vocês. O Sidney, né, pode se aprofundar, e eu gostaria só de comentar em relação a essa questão do amor, porque o amor no plano espiritual, ele tem a sua importância porque ele é o elo entre as pessoas, ele faz com que as pessoas se mantenham unidas, e a afinidade, na verdade, a questão do amor, existe o amor fraternal, que é mais presente ainda no plano espiritual do que o amor como a gente conhece aqui, né, o amor carnal, né? Ele é importante no plano espiritual porque todas as relações, na verdade, são norteadas pelo amor. O amor de mãe para os seus filhos, o amor de um ser pelo outro, pela afinidade espiritual, né? O amor maior que busca sempre o interesse do outro e não o seu. Então, ele é o alimento do espírito, no aspecto de que ele é que faz com que o movimento das pessoas aconteça. É todo em torno do amor. Sidney, quando nós estamos encarnados aqui, nós pensamos só no amor carnal? Aí depois que nós nos desencarnarmos, nós vamos trabalhar as outras formas de amor? Infelizmente, nós ainda estamos ensaiando esses sentimentos maiores que descritos por Renato. E eu queria destacar um aspecto de que não apenas lá no plano espiritual o amor seria o alimento, porque a gente percebe que às vezes você tem de tudo na sua casa. Você tem boa alimentação, tem higiene, uma boa casa, casou-se com uma pessoa que teoricamente deveria complementá-lo, mas se não há entre o casal e os filhos, troca de carinho, a aceitação, solidariedade, gestos de amor, de condescendência, de perdão, de tolerância, a casa vira um inferno. Este é o principal alimento. A gente pensa que o principal alimento é o que coloca de fora para dentro, mas o principal alimento, parafraseando Jesus, é o que nós colocamos de dentro para fora, procurando o afeto, criar um ambiente. Eu conheço lares maravilhosos, em que, não necessariamente ricos, mas em que persiste o bom entendimento, o carinho, a maneira de tratar as pessoas. É fundamental para o alimento da alma isso. Na espiritualidade, a coisa se torna assim ainda mais expressa. Quando foram para a casa de Dona Laura, ela serviu uma sopa reconfortante para André. Ele falou, então, eu estou em dúvida, como é que nós precisamos de alimentação aqui? Dona Laura explicou, quem trabalha
nessas câmaras de retificação, nesta região em que estamos, nós gastamos muitas energias e precisamos ainda de uma certa alimentação. No Ministério da União Divina, por exemplo, eles já se alimentam apenas do oxigênio, da troca de afetos, de carinho, isto é, já mostrando qual o objetivo a que nós temos que um dia chegar. Aqui na Terra, a gente está preocupado só com a alimentação material, mas a gente já começa a perceber que nos lares onde há o entendimento, há o perdão, no ambiente de trabalho profissional, onde há o entendimento, a consideração, a tolerância, você percebendo que um funcionário pode render tanto, o outro não pode render tanto aquilo. Enfim, quando há esse círculo de atenção, a vida fica muito melhor. Este é o alimento que nós estamos ensaiando aqui na Terra. Quando formos à espiritualidade, nos primeiros níveis, ainda teremos alguma alimentação um pouco parecida com a que temos na Terra, um pouco mais leve, mais impregnada de fluidos, e um pouco mais acima, e estamos falando acima, ainda no nível da Terra. Aí sim, vamos passar a ter alimentação baseada exclusivamente no amor, no afeto, na consideração, na tolerância. Enfim, imagine vocês o que é viver num local onde todo mundo rema para o mesmo lado, enquanto que na Terra, você rema por um lado, a pessoa vem, rema para o outro lado, e você quer dar amor, é confundido com fraqueza. Enfim, nós estamos no mundo de expiações e provas, as coisas são complicadas. Saindo da Terra não é muito diferente, mas à medida que vamos treinando, vamos mostrando o nosso lado positivo, o nosso lado bom, preocupando-se com o próximo, com o semelhante, nós vamos adquirindo méritos para subirmos de nível. E aí podemos chegar no momento em que dispensaremos totalmente a alimentação material, e aí sim, esse amor a que Renato se referiu no começo, é a alimentação dessas regiões, dessas pessoas que já têm mérito para viver nesses locais mais ligados com a divindade. Tanto o Renato quanto o Sidney foram muito felizes aqui com relação a essa colocação do amor, né? Então aí eu pergunto para vocês, para a gente finalizar, o programa já está quase que terminando o dia de hoje, a noção de lar. Como se apresentam hoje os casamentos na atualidade, né? Então essa condição de noção desse lar. Da mesma forma que nós construímos as famílias, né, aqui no mundo dos encarnados, através das afinidades, né? Afinidades diversas, né? Muitas vezes um amor até diferente do amor verdadeiro, o amor espiritual. Mas as famílias são construídas no plano espiritual com as mesmas estruturas que são feitas aqui. É claro que no plano espiritual você não vai criar uma família com interesses econômicos ou interesses de outra ordem, né? O interesse vai ser sempre que existe muito, infelizmente, no mundo de hoje, aqui, exatamente, né, dos no plano encarnados. espiritual né? não há necessidade, né? Não haverá esse tipo de união, né? Então as famílias são constituídas pela afinidade. Então, essa relação que eu acabei perguntando para o Sidney, quase que essa transformação, né? Nós vamos entender o que é o amor depois, né? Então, a mesma coisa para o lar e para os casamentos, né? Na verdade, é isso mesmo. Lá não tem mais esse faz de conta, não tem mais o casamento por interesse, a paixão. Lá você vai ensaiar o verdadeiro amor, as uniões efetivamente originárias da afetividade. E são esses namoros, esses compromissos que dão origem às famílias equilibradas aqui na Terra, com um bom nível de entendimento e com condições, criam ambientes propícios para que os espíritos venham e usufruam com plenitude a possibilidade da encarnação terrestre. Com essas informações, né, essas reflexões que foram aqui colocadas, acho que a gente já pode começar a construir essa relação aqui hoje, né? Como o Renato colocou também no início, né, nós construímos o nosso lar, o nosso umbral, todo o processo a partir de agora. Então, quando estamos aprendendo, estamos tendo a oportunidade, tanto com o Renato como com o Sidney, vamos mudar a partir de agora para melhorarmos amanhã, né, Sidney? Com certeza. Já agradeço ao Sidney mais uma vez. Obrigado, Sidney, por mais uma oportunidade de reflexão. Agradeço a vocês a oportunidade. Renato?
Até o próximo. Reginaldo. Obrigado pela oportunidade. E a você também até o próximo programa, onde nós vamos discutir mais questões sobre a obra Nosso Lar, de André Luiz. Voltamos já.